A Maria não estava nada bem. Sua saúde estava muito em baixo. Ela sentia-se muito cansada, sem forças, mas, sobretudo, o seu coração estava triste. Às tantas, ela não tinha mais força sequer para sair de casa. Na verdade, ela nem saía do quarto. Preferia não ver ninguém. Baixou os stores e ficou fechada às escuras, quase não saía da cama. Não tinha fome, mal se alimentava. Não tinha desejo absolutamente de conviver com ninguém. E os médicos a avaliaram e chegaram a uma conclusão fácil e a um diagnóstico que era evidente a todos. Ela estava sofrendo uma depressão significativa e precisava de ser tratada. A depressão é uma doença complexa, com muitos sintomas, mas um dos mais evidentes e que chama a atenção normalmente no princípio é o isolamento. É doença, porque nós não fomos feitos para estar sozinhos. Conforme o temperamento de cada um e as experiências, pode ser que alguns mais introvertidos, um temperamento mais melancólico, podem ter gosto de ficar um bocadinho mais sossegados durante um tempo. Mas isolamento absoluto não é normal, não é natural, é doença. Todos nós desejamos, de alguma maneira, companhia. Todos nós precisamos disto porque Deus fez o homem com um instinto gregário. O homem tem necessidade de estar junto de outras pessoas. E isto ajuda a entender a Igreja de Jesus. Nós não fomos feitos e não fomos salvos para viver a vida cristã sozinhos. A gente às vezes ouve as pessoas dizerem assim: eu posso ler a Bíblia em casa. E quando me dizem, eu digo: pode e deve. E eu espero que faça. Não deixe para ler a Bíblia só na igreja, quando vem no domingo ao culto. Eu posso orar em casa? Pode e deve. E eu espero que o faça. Eu espero que não guarde as suas orações só para quando vem domingo à igreja. Mas quando nos dizem isso, normalmente estão a dizer assim: eu posso viver a minha vida cristã sozinho. Eu sou autossuficiente. Biblicamente falando, irmãos, só existe um ser que é autossuficiente. Foi aquele que se intitulou a si mesmo e disse: eu sou o que sou. E ao dar-nos o seu nome, o Deus grande e poderoso, Ele se apresentou como o único ser que é autoexistente. Ele não precisa de ninguém nem de nada. Todos os outros são dependentes. E muito dependentes. O Senhor não nos criou para nós vivermos a nossa espiritualidade cristã e a nossa vida com Cristo sozinhos. Ele instituiu a igreja. Eu não posso crescer sem a comunhão e o juntar de forças. Eu não tenho a capacidade de fazer tudo aquilo que o Senhor me criou para fazer, se não for no contexto da igreja. A igreja é exatamente este juntar de dons, talentos, capacidades que formam o corpo de Cristo e que Ele capacita como corpo para fazer a sua obra. E nós notamos isto desde o texto que nos fala sobre o nascimento da igreja. E eu convido os irmãos para lermos novamente, é um texto tão conhecido, mas abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Este texto é tão conhecido, usado para pregar sobre vários, digamos, temas diferentes, mas eu queria focar hoje especificamente esta ênfase na globalidade daquilo que o texto nos diz, como o texto nos mostra a igreja como um todo, ao ser tocada e usada por Deus. Diz assim, Atos 2, verso 1: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem.
Veja bem, irmãos, o texto nos diz que estavam todos reunidos. Este todos aqui representaria um grupo de cerca de 120, que eram aquele grupo maior de discípulos, não apenas o grupo íntimo dos 12, que estava mais próximo de Jesus, mas o núcleo maior de discípulos que Jesus tinha tido e as suas famílias. Todos eles estavam reunidos. Este local devia ser realmente um cenáculo significativo para poder juntar tantas pessoas juntas. E diz naquela ocasião que o Espírito desceu sobre todos eles, línguas repartidas sobre cada uma daquelas pessoas, e todos foram cheios do Espírito Santo, e todos foram usados por Deus para dar testemunho naquele dia. E a ênfase que eu queria deixar aqui era esta: todos. Não foram apenas os apóstolos que foram cheios do Espírito Santo. Não eram apenas alguns dos seguidores de Jesus que estavam reunidos. O Espírito veio sobre todos e todos foram capacitados para agir e falar e para abençoar através da palavra que transmitiam. As línguas que eles falaram neste dia não eram línguas celestiais, eram línguas terrenas, eram línguas que as pessoas podiam entender. E todos os estrangeiros que estavam reunidos nesta grande festa do Pentecostes ouviram o Evangelho sendo pregado no seu próprio idioma. Cada um ouviu na sua língua nativa, porque assim nasceu a Igreja do Senhor, num grande movimento de pregação do Evangelho multicultural. Todos eles falaram. Ali se cumpriu aquilo que o apóstolo Pedro evidenciou da profecia de Joel, que falava a respeito de uma unção global. O Senhor queria encher todo o seu povo para fazer a obra. Infelizmente, com o passar do tempo, a Igreja acabou por se retrair e aceitar as imposições do mundo e aceitar as separações que foram impostas sobre a Igreja entre clero e laicado. Os sacerdotes, aqueles que podem realmente servir a Deus, e o resto do povo. Entre o secular e o sagrado. Algumas coisas são sagradas, as outras não são. Mas, irmãos, não é isto que a palavra de Deus nos diz. E eu queria pensar brevemente com os irmãos nos significados para nós. E primeiro queria que nós percebêssemos, irmãos, que a Igreja são todos os salvos. Todos. Cada um de nós. A Igreja é a reunião dos crentes. A Igreja não é um grupo de liderança. A Igreja não é a seleção dos mais espirituais. A Igreja não é o conselho administrativo ou qualquer outro grupo que possa ser designado para tomar alguma decisão. A Igreja é formada por todos os salvos de Deus, pelos seus escolhidos. Porque todos nós recebemos a bênção da salvação. Se somos de Jesus, todos nós compreendemos um dia que Ele morreu por nós e todos um dia fomos tocados pelo Espírito Santo e arrependidos dos nossos pecados, nós confessamos o nosso mal e recebemos aquilo que Jesus ganhou para nós na cruz. Todos nós fomos tocados pela graça de Deus. Todos fomos capacitados pelo Espírito Santo. Quando às vezes falamos sobre dons, alguns irmãos dizem assim: mas eu não tenho nenhum dom. Oh, meu irmão, cuidado com o que diz, cuidado. Porque quando alguém afirma isto de forma categórica, está a dizer que a Bíblia está a mentir. Porque a Bíblia diz claramente que o Espírito Santo distribui dons a cada um daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Então, se a palavra diz que todos receberam, eu vou dizer que não. Então estou a mentir. É preciso ter cuidado. A palavra enfatiza que o Senhor capacita a todos aqueles que fazem parte do corpo para a obra, mas também a palavra diz, irmãos, que de todos o Senhor um dia vai pedir contas. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Quando estivermos na presença do Senhor, nós não vamos poder dizer: mas o líder do departamento da mocidade, mas o líder do departamento feminino, mas o presidente do conselho diaconal, mas o pastor da minha igreja. Meu amigo, eu estou a perguntar a si. Então, você tem que dar contas de si mesmo ao Senhor, daquilo que você recebeu. Assim como aqueles que estão em outras posições vão ter que dar contas daquilo que receberam do Senhor. É por isso, por esta ideia global de que todos nós fazemos parte, que as figuras mais importantes usadas no Novo Testamento nos dão exatamente esta ideia da participação. Paulo usou a figura
em 1 Coríntios capítulo 12, apesar dele também ter usado em Romanos, de que nós somos o corpo de Cristo e cada um de nós membros. E mais uma vez, todos os membros são corpo. Pedro, quando falou a respeito da igreja, usou a ideia de uma construção. E ele disse que todos nós somos pedras e é preciso todas as pedras para que a construção possa ficar de pé. Logo, nós temos que parar de pensar que a obra da igreja é para ser feita apenas pelo pastor e eventualmente 2 ou 3 irmãos, mas é por todos nós. Quando um crente se exclui, note bem, irmãos, ele se exclui, porque ele não foi excluído nem por Deus, nem pela igreja. Ele se exclui, ele deixa de participar. Todo o corpo perde. Assim como eu perderia se uma pequenina parte de mim deixasse de trabalhar. Imagine, irmãos, a cena. Chega no consultório, você vai ao consultório porque magoou o dedo pequenino do seu pé direito. O 5º dedo, aquele mais insignificante. Mas dói. Dói. De repente você lembrou que ele existe, porque você magoou, ele está a doer. Tem ali uma ferida. E você vai ao médico e chega lá e diga, então diga lá, porquê que você veio cá? Eu estou doente. Está doente? Estou. Qual é o seu problema? É que o 5º dedo do meu pé direito está-me a doer. Imagina um médico virar para si e dizer assim, o quê? Você não tem vergonha na cara? Então vem aqui dizer-me que está doente. Só porque o 5º dedo do seu pé direito está a doer. Era só o que faltava. Acha que eu não tenho mais que fazer? Se o médico lhe responder assim, você faz o quê? Além de zangar-se com o médico, depois pede o livro de reclamações, não é? Doutor, desculpe lá. Então você não sabe que todo o corpo é corpo. Então só porque é um dedo pequenino você acha que ele não é importante? Eu é que sei as dores que sinto. E elas sobem e influenciam todo o corpo. E todo o corpo deixa de poder funcionar em condições porque aquele dedo pequenino não está a trabalhar em condições. É claro, irmãos, que o médico não vai dizer isto. E é claro que ele vai, se for um bom médico, tratar de tentar perceber o que é que se passa com o seu dedo. O que é que aconteceu? Você magoou? Bateu em algum lugar? Será que partiu algum osso? Há alguma lesão? Há alguma infecção? Vamos fazer uma radiografia, uma ecografia das partes moles, vamos ver o que é que se passa com o seu dedo pequenino. E depois disso você vai o quê? Vai receber o tratamento. E dependendo de como estiver o seu dedo, o médico vai ter que lhe dar baixa. Por causa do 5º dedo do pé direito. Dependendo, ele vai lhe dar baixa. Porque você não consegue pôr o pé no chão, não consegue andar. E ele vai dizer, este indivíduo não está em condições de trabalhar. Porque o dedo mindinho do pé direito está magoado. E dependendo das circunstâncias, e se ele tiver que preencher o papel dos seguros, ele vai ter que pôr lá a percentagem de invalidez que você tem durante aquele tempo. De vez em quando eu tenho que preencher papéis desses, irmãos. Dá um trabalhão, os irmãos nem imaginam. E nós temos que pôr lá o grau de invalidez da pessoa. E há desde 5%, 10%, 15%, 20%. Se a igreja fosse à presença do médico dos médicos e ele tivesse que lhe passar um atestado de invalidez, como é que seria? Numa igreja com 100 membros, se apenas 20 estão a trabalhar, o grau de invalidez seria de 80%. O irmão tem uma ideia do que é preciso, em termos de enfermidade, para nós médicos darmos a uma pessoa 80% de invalidez? Irmãos, é preciso praticamente estar em coma. A gente pode até rir, mas não tem graça nenhuma. É o que acontece quando mais um, daqueles que são membros, porque todos somos igreja, diz, a minha parte não é importante, a minha parte eu não preciso fazer, eu não faço, eu não tenho nenhum dom importante, eu não sou capaz de pregar, então eu fico do lado de fora. Pode ser que eu seja apenas o 5º dedo do pé direito, mas eu sou necessário e sou valioso, sou importante para o todo, eu faço parte de um conjunto e eu não posso deixar de agir, porque o corpo não vai poder cumprir a sua função se eu não estiver a fazer a minha. Será que eu sei para que é que Deus me chamou? Será que eu sei qual é a minha parte? Mas além, irmãos, de nós entendermos que a igreja são todos os salvos, era importante nós percebermos que a igreja também representa todo o trabalho.
Além de nós limitarmos muitas vezes o trabalho da igreja a meia dúzia de vocacionados, nós também aceitamos que o seu trabalho é apenas no domingo. O trabalho da igreja é o trabalho que acontece no domingo. Toda a gente sabe. O trabalho da igreja é o trabalho litúrgico, é o trabalho ministerial. É por isso que nós normalmente pensamos assim: vida de pastor é boa, não é? Ei, a vida de pastor é uma maravilha. Só trabalha uma vez por semana. Chega ali no domingo de manhã, vai ali para cima, diz umas coisas, a gente ouve, acabou o culto, vamos embora e já está. Maravilha. Uma vez por semana e nem são muitas horas. Ele trabalha um bocadinho de manhã, depois um bocadinho no fim da tarde, e há igrejas que só têm um culto por domingo. Maravilha. O trabalho de pastor é uma facilidade. Quando pensamos assim, irmãos, realmente não compreendemos muito bem a vida do vocacionado. Mas é comum nós termos esta ideia na nossa mente. Agora pense comigo, irmãos. Pense. Se nós acabamos de chegar à conclusão de que a igreja são todos os membros, e se a grande maioria dos membros da igreja não trabalha em atividades ministeriais e nem sequer trabalha no domingo, então como é que nós vamos dizer que o trabalho do corpo de Cristo se resume ao domingo de manhã? Imagine alguém que só trabalhasse ou só fizesse alguma coisa no domingo de manhã. Os outros 6 dias da semana simplesmente não fazia nada. Dá para sobreviver, irmãos? Trabalhando só uma vez por semana? Uma semana de 7 dias? O irmão está a entender o que eu quero dizer? O corpo de Cristo somos todos nós. Como é que nós podemos acreditar que o corpo realmente está a cumprir a sua função quando apenas 20% do corpo trabalha e só uma vez por semana? Esta pessoa estaria em coma profundo. Provavelmente já teríamos declarado morta há bastante tempo. Não, irmãos, não é esta a verdade. Qual é o trabalho da igreja? É todo o trabalho. Todos os membros são a igreja e todo o trabalho em que eles se envolvem é trabalho para Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Os irmãos acham que Deus teria uma igreja na terra para apenas agir uma vez por semana? Os irmãos acham que o Deus Todo-Poderoso instituiria o seu povo e nos daria a sua salvação para nós trabalharmos para Ele apenas 2 ou 3 horas no domingo? Será que nós não percebemos que a ação de Deus é completa e é global? Ele atua em todos os lados, irmãos, através da sua igreja. Ele atua nas casas, nas escolas, nas fábricas, nos hospitais, nas ruas. O corpo do Senhor atua em todas as áreas da sociedade, sendo sal e sendo luz, em cada canto da cidade, cada um com o seu próprio dom, com o seu próprio talento, com a sua própria capacidade, com a sua atividade. É a igreja do Senhor Jesus dando aulas, fazendo pão, lavando carros. É a igreja de Jesus nas repartições públicas, nos colégios, nas clínicas, nos cafés, nas ruas, brilhando e salgando, conforme a capacitação do Senhor. Cada um de nós chamados para fazer a nossa parte. O irmão olhe para este quadro e veja se ele não é bonito. Pense neste quadro e veja se ele não é bonito. Todos somos igreja. E aonde estivermos, somos a igreja do Senhor atuando. Pense no seu trabalho, pense na sua atividade, pense naquilo que o irmão faz. Se é mais jovem e estuda, pense na sua escola. Pense no seu tempo de lazer. Aonde nós estivermos, somos parte do corpo de Cristo a agir, a atuar. Será que temos consciência disto? A igreja são todos os salvos, fazendo todo o trabalho e, evidentemente, em todo o tempo e em todo o lugar. É uma consequência natural. Nós percebermos que não devemos perceber ou não devemos aceitar aquilo que o mundo nos impõe em termos de separação sagrado e secular. Eu não estou com isto dando menos importância àquilo que nós chamamos de sagrado. Não. Eu não estou tirando valor ao tempo que passamos aqui na igreja. Não estou tirando a importância da nossa comunhão como o corpo de Cristo aqui juntos no domingo. Não é isto que eu estou a fazer, irmãos. O que eu estou a tentar dizer é que sagrado para nós não é só o domingo. E não pode ser só este local onde nós estamos. Mas é todos os lugares onde nós vamos
e todo o tempo que nós vivemos. E as razões são claras. É todo o tempo e todo o lugar, irmãos, porque um dia o véu do tempo se rasgou. O irmão compreende o significado disto? Houve um tempo em que Deus tinha a manifestação da sua glória num lugar específico. Foi Deus que assim determinou, foi assim que Ele quis. E só o sumo sacerdote podia entrar lá. Era tão sagrado, porque ali era o lugar especial. E as pessoas não entenderam o significado que isto tinha. Até hoje, um judeu ortodoxo não sobe ao monte onde o templo estava edificado. Porque ele diz, eu não sei exatamente onde é que estava o santo dos santos, e eu posso subir lá e entrar no sítio errado, então eu não subo, ficam cá embaixo. É porque ele não sabe, irmãos, que um dia o véu do templo foi rasgado. De cima para baixo. E com isto Deus anunciava ao seu povo, deixa de haver separação, não existe mais um lugar considerado sagrado e o resto não. Agora o sagrado é a terra inteira. Para que o conhecimento do Senhor encha a terra, como as águas cobrem o mar. É por isso que nós fomos declarados templos do Espírito Santo. Aonde quer que o irmão vá, o irmão é o santo dos santos, chegando a todos os lugares, levando a glória do Senhor. É assim, irmãos, em todo o tempo e em todo o lugar, porque o nosso Deus é um Deus onipresente. Ele não está limitado a algum lugar ou a algum tempo. É assim porque o nosso Deus, para Ele, não existe um tempo considerado especial, mas Ele age em todo o tempo e em todo o lugar. A igreja não é só a igreja no domingo, não é só a igreja no santuário, a igreja em todos os momentos e em todos os lugares. A semana inteira vivendo para a glória de Deus. Foi a igreja, aqui representada, esta igreja, que esteve na bairrada a fazer o trabalho de evangelismo, a pedalar de casa em casa nas aldeias à volta do Troviscal. Foi a igreja, esta igreja, que esteve presente no acampamento em Água de Madeiros, a preparar-se para adorar ao Senhor na área musical de uma forma mais completa. Mas foi durante estas semanas a igreja do Senhor, que esteve de férias, mas também esteve a trabalhar. Que esteve a ajudar outras pessoas, mas também esteve a fazer tratamento médico. É a igreja, irmãos, é a igreja. Somos todos, em todas as atividades, o tempo inteiro e em todo o lugar. Eu gostaria imenso de conseguir que esta imagem enchesse os seus olhos e o seu coração. E que o irmão percebesse o quanto a igreja de Jesus é uma coisa fantástica. Não estou a falar de uma igreja local e específica, irmãos. Não estou a falar da igreja porque nós sabemos que nós, sendo parte da igreja, trazemos as nossas dificuldades. Estou a falar do conceito da igreja de Jesus no Novo Testamento, que somos nós, na prática. Que coisa extraordinária! Todos os salvos, capacitados pelo Espírito, agindo todos os dias, em todo o tempo, em todas as áreas da sociedade, com uma variedade de talentos e trabalhos, mas levando o sal, levando a luz, agindo para a glória de Deus. Essa é a igreja de Jesus. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero ser essa igreja. Mas não posso ser sozinho. É preciso que você seja comigo. É preciso que sejamos juntos. Meus irmãos, o mundo não está nem sequer preparado e não tem como resistir à ação da igreja verdadeira de Jesus quando ela assim o entende. Que Ele possa nos dar esta visão e esta compreensão daquilo que é a sua igreja.